tive conversando com o pessoal de Goiás, da Universidade Federal, e lá eles já sabem aquele modelo que foi apresentado na época do Michel Temer, que era o Futurice, volta com outro nome, que, na verdade, é o seguinte: pegar o exemplo que o ministro Paulo Guedes deu. Região Centro-Oeste. O forte da economia naquela região é agronegócio exportador. Eu costumo dizer que o agronegócio exportador é aquela turma do campo que planta muito para o povo não comer nada, porque 100% do que eles têm de produto é exportado. Tudo que sai do agronegócio é para entrar no navio, nunca na mesa de ninguém. Enfim, região Centro-Oeste é agronegócio exportador, seja plantando ou criando, seja alimentos ou gado. As universidades federais seriam entregues a empresas privadas que direcionariam os cursos para atender a necessidade do agronegócio. E aí, como diz Paulo Guedes, você quer fazer um curso de humanas? Procura uma faculdade particular, porque isso não dá dinheiro. Humanas não traz dinheiro para a universidade que formou aquela pessoa. Você quer fazer o quê? Psicologia? Você quer fazer história? Você quer fazer economia? Você quer fazer serviço social? Vai procurar uma faculdade particular. A pública vai produzir alguém que dê lucro. Alguém que, no caso da região Centro-Oeste, se disponha a se formar pagando mensalidade, que não será mais de graça, para depois ser um funcionário de uma empresa do agronegócio exportador. São Paulo, você pode ter algumas direcionadas para o mercado financeiro, que tem sua sede na capital paulista. Rio de Janeiro, você pode ter também para o mercado financeiro, mas também para a área de turismo, para algumas coisas que a empresa privada precisa. Aquilo que a sociedade precisa, 100% privatizado. Isso é o modelo que eles estão colocando de reforma, que eles chamam de administrativo. É isso, em linhas gerais, o que a gente está enfrentando. E, por fim, no processo do Congresso, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande. O regimento da Câmara dos Deputados diz que, uma vez instalada a comissão especial que vai cuidar da proposta de emenda constitucional, da PEC, no prazo inicial das 10 sessões, as 10 primeiras sessões, nesse prazo, e não além dele, os deputados que quiserem fazer emenda vão apresentar suas emendas. Mas esses deputados têm que apresentar uma emenda com 171 assinaturas, que é o equivalente a 1/3 da Câmara dos Deputados. Qual é o problema? Com a pandemia, a casa está vazia, tanto a Câmara quanto o Senado. Não tem gente, nós não podemos entrar lá para circular, pegar o documento e colher assinatura, visitar o deputado no gabinete, pegá-lo no corredor ou no plenário, não dá, é tudo eletrônico. Então, o que foi feito? Um deputado tem uma emenda, ele entrega aquela emenda por meio eletrônico à relatoria, que no caso é o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, ele fica com ela, e neste prazo, que termina amanhã, o deputado tem que convencer 170, porque a dele vale uma, 170 outros deputados a assinarem aquela emenda, não dizendo necessariamente que concordam com o conteúdo, mas permitindo que ela possa ser analisada. Há um acordo tácito já muito antigo no Congresso, que é o seguinte: um assina emenda do outro. Isso não gera compromisso com o conteúdo. Eu permito que você ponha sua emenda para tramitar, mas não quer dizer que eu vou votar a favor dela. Eu posso lá na frente votar contra. E você assina a minha do mesmo jeito. Só que está tendo um problema. Nós temos informações que parlamentares governistas, independente de partido, mas parlamentares que apoiam o atual governo, estão fazendo campanha para que os seus colegas não assinem emendas que não sejam do seu grupo. Significa, por exemplo, um deputado que não é da oposição, o deputado Kim Kataguiri, daí de São Paulo, está com uma emenda propondo incluir no texto juízes, magistrados de um modo geral, né, cúpula do judiciário, a cúpula do Ministério Público, presidente da República, governador, deputado, senador. Faltam 20 e poucas assinaturas para ele chegar às 171 e ele não consegue. Inclusive, saiu uma matéria na Folha de São Paulo outro dia falando disso.
Por quê? Porque o Centrão está dizendo, não vamos assinar, não é para ter isso no texto, não vamos apoiar uma emenda que diga isso. E, com isso, até ontem, apenas uma emenda estava lá registrada como preenchendo o requisito das 171 assinaturas, que é a emenda que propõe que toda a área de segurança, Polícia Federal, Estadual, Guarda Municipal, saiam da legislação atual e tenham um regime jurídico próprio. Ou seja, o policial civil, que hoje é tão servidor público quanto qualquer servidor estadual, deixaria de ser. Ele teria um regime jurídico diferenciado. Quem fica no regime jurídico? O servidor do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e a polícia. Sai. Vai ter um regime jurídico próprio. Foi a única emenda que foi aceita porque conseguiu as 171 assinaturas, porque a chamada bancada da bala correu atrás. As outras todas da oposição, ou não, como eu falei, o caso do deputado Kim Kataguiri, não conseguiram até agora. Hoje deve estar acontecendo agora uma reunião da direção da comissão especial, presidente, relator, vice-presidente, secretário, com algumas lideranças partidárias, para fazer um acordo. Ou convence todo mundo a assinar a emenda de todo mundo, ou dilata o prazo para que as pessoas possam tentar conseguir mais assinaturas. Ou seja, o cerco está grande. O ministro da Economia, pressionado pelo mercado, está indo em cima do presidente da Câmara, que tem um pé nos patrimonialistas do século passado e o outro pé no mercado, porque aquele é a pessoa que acende uma vela para cada santo, e eles estão tentando concluir a votação até agosto, porque eles estão vendo que o castelo de areia do atual governo pode desmoronar. Então, eles estão querendo correr com a reforma administrativa para ver se aprova de qualquer jeito. É isso, eu já falei bastante, me estendi muito. Vamos agora conversar um pouquinho mais. Nossa, muito obrigada, é muito esclarecedor. Uma observaçãozinha que eu vou fazer só. Eu morei em várias cidades no interior e em uma delas, uma amiga, servidora concursada, era responsável pela compra da merenda para as creches e escolas municipais. Aí, no final de setembro, chegou a conta, porque os mercados e açougues mandam a conta no final do mês, carne para um churrasco no 7 de setembro. Ela disse, olha, 7 de setembro a escola estava fechada, não fez churrasco, eu não pago. E não pagou por quê? Porque ela era servidora concursada e para mandá-la embora ia ter que abrir um processo de apuração e aí ia dizer que a carne do churrasco foi para a casa do prefeito. Exatamente. Aí fica assim, um exemplo muito simples da importância do servidor concursado no cuidado com a coisa pública. Né? No cuidado com a coisa pública. Não, eu ia mesmo... Para te dar um outro exemplo, Mari, quando eu estava no Ministério do Planejamento, uma das áreas sob a minha responsabilidade era a área de concurso. E aí eu autorizei um concurso para o IBAMA, que precisava de servidores na área ambiental no norte do país. Passou o concurso, foi dado posse a quem passou e tudo mais. Aí um dia eu fui procurado por um deputado federal, dizendo que um amigo dele tinha um filho que foi aprovado no concurso e foi lotado no interior de Rondônia. Falei, parabéns, passou no concurso, maravilha, que bom, né? Não, mas ele quer que o filho seja removido para Belo Horizonte. Eu falei, vem cá, o IBAMA precisa de uma pessoa no meio da selva, lá em Rondônia. E você quer que eu tire essa pessoa de lá e ponha na Praça 7, cuidando do jardim no centro de Belo Horizonte? Sinto muito, eu não vou fazer, não. Ah, mas o pessoal do IBAMA, se você fizer um pedido, atende, porque eu era o responsável por concurso no Executivo Federal todo. Olha, nem o pessoal do IBAMA vai receber, e se receber, não vai cumprir, porque isso é ilegal. Essa pessoa precisa, no mínimo, passar um período lá para onde ele foi, e, se houver necessidade, ele pode até ser removido, mas vai ser para um lugar onde ele possa exercer o cargo dele, e não no centro de Belo Horizonte. Me desculpe.
O deputado viu que não ia poder fazer nada, virou as costas e foi embora. Agora, se eu não tivesse estabilidade, porque além de ter o cargo de direção, era, né, que agora aposentei, eu era servidor concursado, eu falei, não vou fazer, e se tiver que me punir, vai ter que abrir um processo e provar que eu estou errado. E agora não vai ter nem alguém concursado para dizer não, todos serão os apadrinhados, né? Todos, não vai ter mais ninguém que seja responsável. Não, e o pior, Mari, é que está se colocando uma das formas de demissão do servidor concursado, a possibilidade de demiti-lo por insuficiência de desempenho, resultado de avaliações de desempenho. O que não está sendo dito abertamente é que, por exemplo, um novo tipo de cargo, esse cargo de chefia apadrinhado, vai ter três tipos de atribuições. As estratégicas, essas pessoas vão ocupar cargos de direção, cargos estratégicos nos órgãos. Vão ter a segunda atribuição, que são atribuições gerenciais, que significa que essas pessoas vão ocupar 100% dos cargos de chefia. Agora, o pior é a terceira atribuição, que é a atribuição técnica. Mari, atribuição técnica é para quem faz concurso. Um servidor, ao fazer concurso, ele é aprovado para uma atividade técnica. As atribuições daquele cargo público estão definidas numa lei. E aí eu vou poder ter um apadrinhado sentado aqui na mesa ao lado, trabalhando comigo sem fazer concurso. E detalhe, é esse tipo de gente que vai fazer a avaliação de desempenho que pode decidir pela demissão de um servidor, dizer, não, o desempenho dele é ruim, ele não atende às necessidades do órgão. Mentira, necessidade do político. Então, imagina, para entregar aquele serviço para a iniciativa privada é fácil. E o que não for entregue não deixa de ser privatizado do mesmo jeito, porque vai para a mão dos patrimonialistas. O legislativo não pode ser privatizado, o judiciário não pode ser privatizado. Mas nós temos que lembrar duas coisas. Uma, além das indicações políticas, do fim da estabilidade, porque quem, por acaso, fizer concurso depois da PEC já não terá estabilidade, ainda tem uma norma que foi aprovada no governo Temer que permite que a terceirização vá até a ponta. Não é mais como diz um decreto que estava vigente até pouco tempo atrás, que era serviço de segurança patrimonial, copeiragem, limpeza, manutenção. Hoje, a terceirização pode ir até a atividade fim de qualquer órgão. Significa que, mesmo não privatizando o poder judiciário ou o poder legislativo, toda a sua área administrativa, toda a sua área técnica, sua área de apoio pode ser ocupada por dois tipos de pessoas: não concursados, indicação política, ou contratados através de empresas, seja terceirizado ou seja trabalhador temporário. Não deixa de ser privatização. Eu tenho pensado que não me espantaria, se aprovada da forma que está, um deputado ou um político abrisse uma OS em que tivesse assistentes sociais e psicólogos que fizessem um contrato com o Tribunal de Justiça para dar conta dos processos, sem necessidade de ter mais técnicos próprios. Em compensação, o tribunal contrata a empresa de limpeza do cunhado do deputado. Exatamente. Você está com a visão certinha do que vem por aí. E hoje já acontece alguma coisa nesse sentido, porque existem, por exemplo, alguns setores, principalmente no executivo, né, de prestação de serviço à população mesmo, onde no mesmo setor trabalham pessoas com três tipos de regimes, né? Então, tem, por exemplo, pensando aí num CRAS ou num CREAS, por exemplo, que tem pessoas que são concursadas, outras que são pela CLT e outras que são via OS, trabalhando no mesmo espaço, a mesma função, com salários diferentes, direitos diferentes. Então, há uma confusão quando a gente fala nessas formas, né, de ingresso aí,
E essa reforma, pelo que o Vladimir está trazendo para a gente, realmente não, de reforma não tem nada, né? Tem um verdadeiro desmonte, uma contra-reforma do serviço público aí. Não, Adeildo, o que você está colocando, vamos dizer assim, vai ser simplificado, porque se tem um concursado, um CLT e um de OS, o concursado sai fora. Essa é a proposta. Fica o CLT e fica o da OS. É isso. E aí dos dois, se não seguirem as ordens que vêm de cima, sejam elas legais ou não. Porque um servidor concursado, ele sabe que ele tem que seguir a lei, ele sabe que não pode sair dali e sabe que se ele decidir que não vai sair dali, não importa de quem vem a ordem, ele não pode ser punido por isso. Agora, o coitado do servidor da OS ou terceirizado, CLT, se não fizer o que manda, ele está no olho da rua. Até porque lá fora não vai faltar gente desempregada aceitando o emprego através de uma terceirização ou de uma indicação política, porque não pode deixar de levar comida para casa. Eu fico imaginando que numa cidade do interior até os lixeiros serão trocados a cada 4 anos. Com certeza. Né? E o veterinário, e os professores, e a merendeira. Não, eu fui criança e adolescente até o início da juventude na ditadura militar. Cansei de ver gente, quando começou o processo, depois que a ditadura permitiu eleições para municípios e estados, só não permitia para governador e para presidente da República, mas para o parlamento tinha. Aí, o que acontece? Os deputados, nas suas campanhas, muitos deles diziam: se votar em mim, eu arrumo emprego para o seu parente. Isso vai ser institucionalizado. É isso. É o que eu falei com um amigo meu lá de Belém, que é auditor fiscal da Receita lá no Pará, disse: vai voltar o bilhetinho. Outra situação, depois que a gente passa mais de 30 anos no serviço público, a gente vê de tudo. Teve um deputado, um outro, não aquele, que me procurou dizendo que queria que arrumasse um emprego para uma pessoa, porque não sei o quê, inclusive poderia encaminhar para ser terceirizado. Eu falei: olha, primeiro, eu não encaminho ninguém para terceirização, a empresa que contrate quem ela quiser, mas terceirização dentro do que a lei permitia, Copa, recepção, segurança patrimonial, a manutenção e tudo mais. Aí eu falei: e por que você quer? Ele falou: porque essa pessoa trabalhou muito na minha campanha. Eu falei: e daí? Ponha no seu gabinete. Aqui não vou colocar, não. No órgão em que eu tenho alguma responsabilidade, eu não coloco ninguém. Eu nunca indiquei um amigo, um parente ou uma pessoa que devesse favor para alguém conhecido meu. Nunca. E já fui, vamos dizer assim, questionado por não aceitar. Eu falei: me desculpe, eu trabalho numa área técnica, não é uma área política, eu preciso de gente com formação técnica. Eu vou colocar uma pessoa que não entende nada do assunto e quem vai ser responsabilizado pelo resultado do trabalho serei eu. Eu que indiquei, o trabalho está errado porque está sob a minha responsabilidade, mas não tinha. Vladimir, nós temos participado de tuitaços, nós temos participado de manifestações contra a reforma, e nesse momento eu não estou vendo outras formas de luta, né, de encaminhamento de e-mail e tal. Você acha que existe... Nós ficamos muito felizes quando soubemos dessa emenda apresentada pelo PIN, porque isso tira aquela coisa de porque a reforma vem para o judiciário. Não, porque vem para servidores, porque magistratura não é servidor do judiciário. Magistratura é uma outra coisa, é outra faixa. E quando ele coloca todo mundo, a gente fica com uma esperança, porque a gente sabe que militar, magistratura e Ministério Público ou não mexe, ou a coisa tem que ser
com algumas outras nuances que amenizem, que atenuem essa questão da reforma. Agora, você acha que existe chance de acontecerem algumas emendas e qual a perspectiva de aprovação dessa lei nesse semestre? Bom, primeiro... Posso só fazer um complemento? Claro. Aproveitando que ela citou a emenda do Kim, também tem uma outra que foi proposta pela Frente Parlamentar lá de Brasília, que ela reconhece as políticas sociais como atividades típicas de Estado. Então, é mais um adendo importante. Então, uma do PT, não é? É da esquerda, é da frente, né? Isso, da frente. Essa foi assinada por representantes dos 4 partidos de oposição, PT, PCdoB, PSB, PDT, tem o apoio do PSOL também. Ela está sendo chamada de emenda da frente parlamentar, porque todos os deputados da frente apoiam essa emenda. A ideia dessa emenda é o seguinte: todo o serviço público, todo, sem exceção, é típico de Estado. Nós não colocamos na Constituição o artigo 6º, que trata das políticas sociais, para não ter quem possa aplicar essas políticas sociais. Então, todos os trabalhadores que prestam serviço atendendo à necessidade constitucional de fornecer à população saúde, educação, assistência social, previdência e todas as políticas sociais são atividades típicas de Estado. Podem até não ser atividades exclusivas de Estado. Por exemplo, saúde não é exclusiva de Estado. Você tem saúde pública e saúde privada. Educação é a mesma coisa. Mas você não pode dizer que o Estado não é obrigado a cuidar disso. Tanto na educação quanto na saúde, a participação privada ela é complementar, ela é subsidiária. Onde não tem? Tem que ter uma escola privada? Não, tem que ter uma escola pública. Agora, se ali, numa outra região, a iniciativa privada quiser abrir uma escola, pode abrir. Então, educação, saúde não são atividades exclusivas de Estado, mas são atividades típicas de Estado e é obrigação do Estado ter gente para isso. É extremamente importante e necessário que seja assim. Então, tem essas emendas. A do Kim, ela vai de encontro a algumas outras emendas que vão no mesmo sentido, que, inclusive, desmentem o secretário adjunto do Ministério da Economia, que disse que não pode colocar membros de Estado no texto porque o Executivo Federal não teria competência para isso, no máximo o Congresso. Aí eu costumo responder essa afirmação, e eu conheço a pessoa que disse isso, eu digo o seguinte: não pode? Não. Então, vamos olhar o texto da emenda constitucional número 19, que foi a reforma administrativa de Fernando Henrique Cardoso, que esta de hoje é continuação daquela. Tanto é que, em setembro do ano passado, no dia que essa PEC foi entregue ao Congresso, à tarde, de manhã, teve uma coletiva para a imprensa e ela foi aberta com o secretário do Ministério da Economia, dizendo que estava dando continuidade à reforma administrativa de Fernando Henrique Cardoso, a emenda 19 de 1998. Pois, muito bem, aquela emenda constitucional chamada de reforma administrativa, que tratava do mesmo assunto que essa, tinha magistrado, tinha a cúpula do Ministério Público, tinha todo mundo ali. Como é que não tem competência? Outra coisa, vamos pegar agora um passado bem recente, a tal PEC emergencial, que o Paulo Guedes tanto queria por conta do dinheiro que ele dizia que era para a pandemia e não era para a pandemia. Aquela que aprovou congelar salário de servidores. Uhum. Vamos olhar, primeiro, quem é o autor? Poder Executivo, certo? Quem foi atingido pelo congelamento? Todos os servidores federais, estaduais, municipais, incluindo magistrados, incluindo o Ministério Público. Como é que não pode?
várias. A reforma da Previdência, tanto a do Michel Temer quanto a do Bolsonaro, as duas trataram de magistrados. Como é que não pode, gente? Autoria do Executivo igual a essa. Aprovada pelo Congresso, igual eles querem fazer com essa. E vem dizer que não tem competência para pôr magistrado no texto, para pôr cúpula do Ministério Público, para pôr cargos diferentes daqueles servidores chamados de comuns. Competência tem. A questão é meramente política, não tem interesse.